Você sabe o que é osteopatia? Ela pode ser a saída para quem sofre com dores crônicas. Para saber mais sobre tratamento, eu converso agora com o osteopata Dean de Oliveira. Dean, a osteopatia é nova, né? O que é osteopatia para quem está em casa entender? Na realidade, Mônica, ela não é tão nova assim. No Brasil, ela é nova. Ela iniciou com um médico chamado Andrew Taylor Still, nos Estados Unidos. E isso foi no final dos anos de 1800. De lá para cá, ele foi tendo um desempenho diferente do convencional, com resultado em dores crônicas. E formou o primeiro colégio de osteopatia nos Estados Unidos em 1917. Nossa. A partir de 1917, um de seus alunos ficou muito conhecido, chamado Palmer, que fundou a quiropraxia. Então, a quiropraxia ela é derivada de um dos braços, vamos dizer assim, da osteopatia. Só que a osteopatia ela foi sofrendo processos de evolução e evoluiu também para manipulações viscerais, manipulações cranianas e a possibilidade de informar a pessoa a causa da sua disfunção física, através de uma interpretação também emocional. Você disse manipulação, quer dizer, a osteopatia, ela vem pelas mãos, quer dizer, o tratamento é feito com as mãos? Sim, às vezes as pessoas confundem o termo osteopatia como patologia do osso. Mas na realidade, quando o Still pensou isso, antes de 1900, ele imaginou o seguinte, olha, é uma forma de tratar doenças a partir de uma interpretação da posição dos ossos. Então foi isso que gerou, na verdade, a possibilidade de fazer uma nova ciência, ter uma nova interpretação. Por exemplo, se eu tenho um tórax rígido, né, se as minhas costelas não movimentam muito, isso me faz pensar que o pulmão não movimenta muito. Então, a partir dessa análise dos ossos, das costelas, ele chegou a uma possibilidade de que o pulmão pode não estar funcionando bem. Isso também é verdade quando a gente considera a coluna cervical, a coluna lombar e outras partes do corpo. A gente falou de dores crônicas. A osteopatia, né, pode tratar, por exemplo, a enxaqueca, a dor na lombar que muita gente tem, dor na coluna, dor nas pernas. Sim. A osteopatia, ela não é uma técnica manipulativa apenas. Ela é principalmente um meio de diagnóstico. O osteopata no Brasil, ele recebe uma possibilidade de tratar tendo a formação apenas estrutural, que é chamada osteopatia estrutural, que é muito parecido com a quiropraxia, que são as manipulações que liberam processos de cavitação, os estralos da coluna. Então é tido, entre aspas, como se fosse devolver uma vértebra para o lugar. Mas a osteopatia, quando completa, ela é dividida em osteopatia estrutural, osteopatia visceral, osteopatia craniana e hoje, modernamente, osteopatia informativa. Esse conjunto de abordagens leva a um diagnóstico preciso. Se a gente considerar, por exemplo, a coluna... Você trouxe um modelo. Eu trouxe um modelo aqui. E você levar apenas o osso como uma possibilidade de análise e a parte biomecânica, nós vamos ver que as vértebras, que é cada pedacinho desses, estão empilhadas e geram uma função específica, por exemplo, para frente e para trás. Entre as vértebras nós temos o disco intervertebral. E tem um buraquinho chamado forame de conjugação por onde saem os nervos. Se eu levar em consideração apenas a mecânica da coluna, eu posso dizer que a causa de um problema é uma artrose, ou um calo ósseo, ou um bico de papagaio. Porque é o bico de papagaio que está pinçando o nervo. Agora, o que levou à formação do bico de papagaio seria uma das perguntas que o osteopata se faria. Porque se há uma pressão aumentada nessa região, será que não é por a fraqueza de um músculo? Será que não é porque um órgão está inchado? Será que é porque não existe uma outra patologia? Então o osteopata vai analisar anatômica e fisiologicamente e semiologicamente, que é através do toque, a possível disfunção. Um exemplo clássico, eu tenho uma dor na coxa, ou uma dor ciática, que sai, comum também, né, sai ali da região do bumbum, super comum, e vai indo atrás da coxa até a lateral da perna. Se eu levar em consideração uma abordagem mecânica, eu vou pensar, isso é simples, eu tenho uma hérnia de disco, como nesse modelo, e essa hérnia de disco está comprimindo o nervo sai daqui da região da coluna, atravessa a região da pelve, sai através do forame ciático, então dói a perna. Isso é uma análise mecânica. Agora, eu posso pensar que na frente desses nervos, né, e desse disco intervertebral, eu tenho um músculo chamado psoas. Esse músculo chamado psoas passa 60% das fibras através dele. E quando eu fico sentado, por exemplo, eu estou encurtando esse músculo. Só que se eu fico sentado, as fáscias, a pele, os músculos se adaptam. Eu não faço um alongamento e estico, eu não faço um fortalecimento e contrai.
Então, se eu passo o dia todo sentado, não há uma possibilidade que eu também esteja comprimindo o meu intestino? Sim. O meu fígado? Se eu estiver comprimindo o meu fígado e o meu intestino, eles têm ligamentos com a coluna. Vamos pegar um fígado. O fígado ele tem um ligamento chamado ligamento triangular direito, que se insere nas costelas e no músculo diafragma. Ligamento triangular esquerdo, ligamento hepatofrênico. Então, o fígado ele está ligado, como cordões, ao músculo diafragma e, portanto, ao movimento das costelas. Então, se eu fico sentado e eu respiro de maneira mais curta, ou utilizo mais a parte superior do meu pulmão, Sim. porque aqui embaixo está comprimido, eu posso desenvolver uma perda de movimento na região do fígado. Com isso no intestino, com isso no músculo psoas, com isso gerar uma retificação, uma inversão na posição normal de uma vértebra lombar, e esta é a causa da dor ciática ou da dor na coxa. É um mapa que você faz, né? É um trabalho investigativo que o osteopata faz para determinar o tratamento. E o tratamento é baseado no toque. Sim, o tratamento ele é baseado no toque, através dessa anamnese, e eu vou verificar ainda as possibilidades de repercussões. Porque a pessoa pode chegar no meu consultório me perguntando sobre o que poderia ser feito em relação à ciática ou à dor lombar. Mas ele não comentou, às vezes, inicialmente, que ele também tem uma rinite, que ele também tem sinusite, que ele também tem cefaleia, que ele tem bruxismo, que ele tem gastrite, que ele tem outras disfunções. A osteopatia, ela tem como lei, um dos princípios, e que o corpo é uma unidade. Não há como eu fazer uma análise da lombar, não há como eu fazer uma análise da cervical, não há como eu fazer uma análise do fígado. Nós avaliamos o conjunto do corpo. Através dessa análise conjunta, nós também vamos trabalhar em conjunto, se for o caso. Vamos indicar para outros especialistas, para exames apurados, para outros tipos de profissionais. E se houver uma possibilidade de podermos atuar com as mãos e com orientações, aí sim nós vamos fazer técnicas que na maioria das vezes surpreendem, porque dores crônicas com 2, 3, 4 anos não avaliaram, em alguns casos, a pessoa como um todo. Então, eu pode ser. Naquele mesmo exemplo, eu posso ter uma posição alterada da lombar e do sacro. No sacro e no cóccix, que é esse último ossinho, eu tenho inserido a dura mater. A dura mater está ligada ao crânio. E isso pode explicar facialmente por que uma pessoa tem uma dor de cabeça também. Dor de cabeça crônica. E o tempo de melhora, o tempo de resposta vai depender. Mas pode ser, por exemplo, com 2 sessões ou pode ser com mais, mas o resultado é eficaz? O resultado ele é duradouro. Ele é curativo se foi determinada a causa correta do problema, da disfunção. A osteopatia ela faz uma análise do movimento grande, como a gente coloca, o movimento de sentar, de caminhar, um esporte, e uma análise do movimento pequeno, entre cada um dos ossos, entre cada uma das articulações do corpo. O resultado ele pode ser na sessão, a pessoa chegar mancando e sair melhor, e pode durar até 21 dias, às vezes, dependendo do caso, algumas sessões. Mas, em média, de 3 a 4 sessões são suficientes para a grande maioria das dores crônicas. Para quem se interessou, quer procurar o osteopata, hoje ela é reconhecida? A osteopatia ela é reconhecida? A osteopatia é reconhecida. No Brasil, ela é uma especialidade do fisioterapeuta. Há uma formação de 3 a 4 anos, em média, dependendo das escolas. A pessoa passa, o profissional, o fisioterapeuta, passa por uma abordagem estrutural, visceral, craniana, estágios, e aí sim ele vai se encontrar apto a estar fazendo uma investigação e um tratamento osteopático. Um tratamento osteopático. E você confirmou para a gente o que o corpo fala, o corpo dá sinais, o Bem Viver vai voltar a falar sobre isso para a gente entender melhor nosso corpo. Deane de Oliveira, muito obrigada pela sua participação aqui hoje, viu? Obrigado, mãe. Obrigado. A gente soube mais sobre osteopatia, claro que o Bem Viver vai voltar ao tema. Adote hábitos saudáveis, nunca é tarde demais, aproveite bem o seu fim de semana, tá? Tchau!